Tá começando na minha cabeça era diferente, tudo bem com você? Porque por aqui tá um pouco complicado. Aliás, eu acho que essa sensação é meio geral, né? Gente, em que momento a vida ficou tão complicada, me fala? Porque quando a gente era mais novo, aí parecia, né? Que tinha um roteiro, você cresce, entende tudo, você vira adulto, resolve a vida, é simples. Simples até demais. Só que o futuro chegou. E ninguém explicou nada pra gente direito. Ninguém ensinou como é que faz pra lidar ao mesmo tempo com ansiedade, com boleto, com rede social, com autocobrança, comparação, com medo do futuro o tempo inteiro, cansaço mental, é ou não é? E parece que tá todo mundo fingindo que sabe viver, enquanto surta silenciosamente. Bom, pelo menos comigo é assim. Hoje a conversa é sobre isso e sobre trocar essa ideia comigo. Aqui estão o Tom Batista, roteirista e diretor, criador da websérie O Futuro é Agora, que traz justamente reflexões sobre juventude, sobre comportamento e os conflitos da nossa vida contemporânea. E também está aqui comigo a Juliana Ferro, psicóloga autodeclarada, uma apaixonada por impacto social, que acompanha de perto as reações emocionais dessa geração que tenta dar conta de tudo, né? Tenta, será que consegue? Vamos conversar. Bem-vindos, tudo bem com vocês? Tudo bem, Ju? Tudo certo, muito obrigada pelo convite. Obrigado você. Muito bacana essa oportunidade da gente bater um papo aí sobre juventude, futuro. Com certeza, tão bem-vindo. Tô muito honrado, né? Honra minha, meu amigo. Afinal Ixi, das contas, né? O futuro é agora. o futuro chegou, é agora. Todo momento. Quando a gente menos espera. Você sabe que quando eu tive essa ideia desse tema, né? A Ju falou que ela gostaria de falar de impacto social. O título da sua websérie, O Futuro é Agora, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu falei, preciso juntar esses dois. Vai dar um match bom, tenho certeza. Muito legal. Vamos começar falando da série. Você já tá no ar com a primeira temporada, ainda tem episódios que estão sendo produzidos e são postados aos poucos, mas me fala um pouquinho do projeto, o que é? Bom, O Futuro é Agora é uma doideira tamanha, né? Eu criei O Futuro é Agora há mais ou menos uns quase 3 anos, né? Nasceu em dezembro de 2023, né? E a ideia do projeto era clara: desenvolver o talento de jovens que quisessem se desenvolver como artistas, né? Sem fins lucrativos, sem apoio financeiro. O que, quando eu falei a primeira vez, as pessoas falaram assim, não, isso é loucura. Como que você quer fazer um projeto sem dinheiro? Eu falei assim, não, eu tenho umas pessoas que fariam. E aí, essas 20 pessoas viraram 30, que viraram 40, que viraram 70, estão virando 100. Então, é um projeto que engloba muitos jovens, né? Pessoas no geral, a gente tem pessoas de 6 anos até 64 anos participando do projeto. Muito bom. Então é uma produção que parece muito Malhação, todo mundo fala disso. Todo mundo que assiste fala que parece Malhação, né? A gente bebe muito dessa fonte, né? Ao mesmo tempo que eu me desenvolvo como autor, evoluo, né? Aprendo, porque eu acho que a melhor coisa de aprender é na prática, né? Sim. Nada anula um cursinho, né? Eu fiz cursos na minha vida, mas o Futuro Agora tem sido a melhor escola que eu poderia ter para aprender, né? Então a gente, na história, o Futuro é Agora conta a história de jovens, pessoas que estão correndo atrás do futuro, né? Porque eu acho que o futuro, ele engloba muita coisa, né? Para todo mundo, para quem tá nascendo agora, para quem tá quase morrendo, para quem tá vivendo a vida. Todo mundo tem um futuro. Todo mundo se preocupa com o futuro, né? Então o Futuro Agora nasceu a partir de 3 amigos meus, né? São trigêmeos e eles fazem parte do elenco. E eu fiquei muito surpreso quando eu comecei a conviver com eles e eu vi a garra que eles tinham pelo futuro, né? Os 3 estudam na USP, cada um estuda em uma USP de uma cidade. E eu falei assim, cara, que bacana, né? E eu acompanhei de perto a trajetória deles, principalmente do Caio, que foi, acho que foi o último dos 3 aí para a faculdade. E assim, o empenho, sabe? A preocupação em passar pelo futuro. Sim. E aí, ao mesmo tempo que eu acompanhei isso, eu percebi as outras vertentes de futuro que existem. Porque existem muitas pessoas de várias formas possíveis que estão pensando no futuro. E assim, a princípio, na minha criação, o pensamento dos meus pais até hoje tem que fazer faculdade, tem que ter um diploma. Eu acho isso da vida, né? Eu acho isso muito válido. Nada, não dá para anular nada. Mas eu acho que o futuro, ele tem várias vertentes. O futuro de cada um é de uma forma, né? Sim. O importante é você lutar para que ele aconteça, né? Então... E é legal, né? Esse início dessa série, eu já assisti alguns dos episódios e trata muito disso, né? De jovens que estão
buscando um futuro profissional, que estão lidando com questões emocionais, que estão lidando com a própria família, né? Com decisões que às vezes frustram as pessoas da própria família. E a gente vê isso na ficção, como é o caso da websérie do Tom, mas a gente vê muito isso na realidade também, né, Ju? Você que trabalha com isso todos os dias, inclusive quero fazer uma menção honrosa ao Gantt, que é onde você trabalha, né? Essa instituição tão importante mesmo para a nossa região, especialmente para Caçapava, porque de fato o foco está nisso, né? Em oferecer para jovens a oportunidade de um futuro. Isso aí. A gente vive na realidade, né? Qual é essa emoção à flor da pele desses jovens. Sim. E olhar principalmente para os jovens de vulnerabilidade social, né? Que geralmente não tem esse apoio, não tem quem oriente, vai tudo na raça, né? Vou tentar e vou fazer. Então, o papel do Gantt hoje é justamente assessorar e mobilizar esses talentos, né? Para que a gente consiga ajudá-los a encontrar o seu caminho. E tem muitos desafios, né? Quando a gente pega essa linha de pensamento e de comunidade do Vale do Paraíba, a gente já tentou fazer algumas formações para empreendedorismo para jovem, que foi um grande desafio. Porque aqui o roteiro da vida é você fazer um bom currículo e você entrar numa indústria, né? Se você está numa Embraer, se você está numa Pilkington, nossa, que sucesso! Venceu na vida. Venceu na vida, né? Eu, quando entrei no Gantt, passei por isso também, que eu comecei a trabalhar lá, daqui a pouco... Tá, mas você vai ficar na ONG pro resto da vida? Você não vai trabalhar numa empresa? Mas Sério? a ONG é uma empresa, né? Então, assim... essa colocação do que é esse sucesso, de onde você tem que estar para ser reconhecido como sucesso, é um grande desafio quando a gente trata desse eixo Rio-São Paulo, né? Sim. Então, mudar um pouco a cultura, mudar um pouco essa mente de geração de renda, de ser dono do seu futuro, né? Você não precisa seguir um roteiro que alguém disse que é o ideal. Isso é desafiador de levar para os jovens, né? Com certeza. E a gente cresceu, a gente veio de gerações que pensavam igual por muito tempo, né? De repente a gente se vê numa situação que a gente precisa tentar desfazer pensamentos que já estão tão consolidados, é muito difícil. Imagino que você deva escutar muitas histórias para criar os roteiros também, né, Tom? Você escuta muita gente contando os causos. Sim, eu escuto bastante, né? Eu gosto de estudar de muitas formas possíveis, né? Eu me inspiro... Os meus amigos não sabem disso, eles vão descobrir isso agora, né? Eles desconfiam. Mas eu me inspiro muito neles próprios para fazer as histórias dos personagens, né? E é muito engraçado essa questão, é um desafio muito grande, porque o Futuro agora é uma obra aberta, né? Nós costumamos chamar de obra, né? Porque é um híbrido de série com novela. Não é tão grande quanto uma novela, mas também não é tão pequena quanto uma série, né? E ela é uma obra contínua, escrita em capítulos. Então, é meio que uma novela, né? Mas é meio. Então, é muito interessante porque eu escolhi um caminho muito complicado, né? Todo mundo fala pra mim assim, cara, por que você começou a gravar o Futuro agora se não tá escrito? Eu falei assim, gente, tem que ser aberta. Não dá pra gente escrever uma obra pro público que é fechada. Eu digo que o Futuro é agora, que eu pensei lá em 2023, se eu tivesse escrito e gravado ele, assim, da melhor maneira possível, comparado com a hoje, cara, a história seria outra, né? A cada dia a gente evolui mais. Sim. Então... O meu protagonista, o Caetano, é um personagem... Todos os personagens têm um caminho na história. Todos já sabem onde quer chegar. Só que o protagonista, ele não sabe onde ele quer chegar. A história começa quando o melhor amigo dele, melhor amigo de infância, tá sempre com ele em tudo. Ele vai pra faculdade e o Caetano fica tipo, cara, e eu? Sabe? Todo mundo... A irmã dele tá estudando incansavelmente pra ir pra faculdade, quer fazer medicina, que é uma faculdade dificílima. Enquanto ele não sabe pra onde ele quer ir, ele começa a pensar, pô, eu não vou ter um futuro na minha vida, nunca vou evoluir. Então a história tem me desafiado muito como autor, porque eu falo com convicção hoje, no dia de hoje, eu não sei qual é o caminho que o Caetano tem que tomar. Só que eu não quero que ele siga um caminho convencional. Eu acho que muitos dos personagens tem quase que eu contei um spoiler aqui que vocês não cuidado, cara. Atualmente se empolga aí, ó, vai. Traz informação aí demais. O meu diretor-geral tá aqui, ele vai arrancar minha cabeça fora se falar demais. Só que a gente tá indo pro capítulo 7 agora, a gente tá gravando, tá indo pro capítulo 7, só que no capítulo 8 vai ter uma virada, assim, que o pessoal vai falar, como assim, né? Que envolve essa questão do futuro, né? O que, na verdade, é a vida, né, Ju? Porque isso aí. a gente vive viradas o tempo inteiro. Sim, né? Às vezes a gente planejou que iria
crescer e o plano tava ali, tava na nossa cara. Eu vou estudar, eu vou passar numa federal, eu vou fazer medicina, eu vou fazer não sei o quê. E de repente, quando você vê, a vida passou uma rasteira. Aham. Isso te trouxe uma surpresa, e aí agora? A partir de agora... Ó, agora é isso aqui, é outro, virou. Como é que você vai fazer para se adaptar, Você né? vê muitos jovens e Sim. atende, acompanha muitos jovens Sim. assim nessa situação? Sabe o que é muito interessante? Como a gente trabalha com o programa de aprendizagem, é o primeiro emprego desses jovens, né? Sim. Hoje mesmo eu estava batendo papo com um jovem que a hora que eu perguntei para ele, e de agora em diante, né? Como você vê o seu futuro e tal? E a fala dele foi muito assim, quando eu entrei aqui no Gantt, eu era uma pessoa muito tímida, eu não conseguia me falar, não conseguia me expressar, e eu queria fazer uma carreira voltada à tecnologia. E agora que eu tô dentro de uma empresa, que eu já fui, né, fazer entrevistas, nossa, ele fala super bem, nem dá para você pensar que ele era uma pessoa tímida. Sim. E ele tá encantado pela área da contabilidade. Olha, Né? Então, descobriu assim, outra coisa. Então eu falo que o bacana do programa de aprendizagem, de você ter essa primeira oportunidade, é meio que uma grande oportunidade de orientação vocacional. Sim. Na prática, né? Porque aí o jovem tá lá, tá vivendo, tá conhecendo um monte de coisa e fala, nossa, mas eu não tinha pensado nessa carreira. Nossa, isso aqui é interessante. E às vezes transforma a vida, né? Então... E experimentar, né, Ju? Isso. Ter a oportunidade de viver essas experiências diferentes. Exatamente. Eu sempre falo, eu acho muito injusto o adolescente sair do ensino médio com 17 anos, 18 anos no máximo, e já ter que tomar essa decisão que é pra vida, Sim. né? Não é. A gente sabe que, né, não precisa ser tão rígido. Mas, num primeiro Mas tem momento, um peso, parece, né? eu vou escolher a minha profissão agora. É agora. É agora. O futuro e é agora. Sempre, né? E é pra sempre. E é pra eu sempre. Vou escolher, Imagina que, aos isso. 35 eu vou mudar de carreira. Não, parece que aquilo ali é pra escolher ser psicólogo, vou ser psicólogo até morrer. Escolhi ser ator, roteirista, jornalista, o que for. Agora é pra sempre. E não precisa ser tão rígido, né? Não. Mas Você por que tem que a gente várias vê com essa adaptações, rigidez? né? Eu acho que é muito essa questão de escolha pra vida, que agora está mudando um pouco, porque as pessoas estão entendendo isso, que quando você tem uma formação inicial, ela abre caminho para muitas coisas, né? Então, às vezes as pessoas perguntam para mim, né? Você trabalha no que lá no Gantt? As relações institucionais e comunicação. Mas você não fez psicologia? Fiz. Uhum. Mas eu uso a psicologia todo santo dia. Sim. Né? Então, assim, o que você pode fazer com aquela formação vai muito além do que aquilo que você tinha na sua cabeça. Quando eu escolhi fazer psicologia, porque eu tinha uma grande necessidade, uma grande vontade de estudar o comportamento humano, né? Nessa questão da pesquisa mesmo. Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Sim. Né? Por que elas tomam essas decisões? E isso me levou para a psicologia. E durante a graduação, nos estágios, você já vai vendo, opa, peraí, eu posso trabalhar nesse ramo, eu posso trabalhar numa indústria, eu posso trabalhar numa escola, eu posso... né? Então, são essas coisas que a gente tem que quebrar um pouco os paradigmas da escolha para o resto da vida, né? Você pode adaptar. Hoje em dia, você tem muito mais especializações, cursos livres, que as graduações são... precisa de uma graduação, não necessariamente de uma coisa específica, né? E eu costumo dizer que é esse impacto, porque quando você vem no desenvolvimento humano, na adolescência, você está passando por aquela transição, só que, em geral, a sociedade te trata ainda como criança. Né? Você ainda não pode tomar suas escolhas, você ainda está aprendendo as coisas. E aí, cara, parece que num dia fecha a porta, no outro abre. Agora você é adulto. O que você está fazendo que você não foi trabalhar ainda? Você já tem 18 anos. Mas calma, ontem você não estava me cobrando nada disso. Exatamente. Né? Então, essa fase de transição, as famílias, né? As pessoas que estão em volta desses jovens poderem entender que as coisas vão aos poucos, vamos conversando, tem tempo para as coisas acontecerem, do que ser tão abrupto assim, né? Eu, na minha trajetória, né, dos 17 para os 18, meu terceiro ano do ensino médio foi uma loucura, né? Porque
Quando foi foi fevereiro de 2022, minha mãe falou assim, ó, a gente vai lá no Senai, que eu vou te inscrever num curso. Falei, tá bom. Né? Ela nem quis saber. Só era um curso pago, eu falei, tá bom, mas é que você quer pagar o... Você disse que eu vou, né? Nesse mesmo meio tempo na escola, eu era uma liderança muito forte em projetos artísticos na escola. Né? Eu fazia muito teatro com a professora, eu escrevia muito. E tinha um projeto social de uma ONG lá de São José dos Campos que fazia parte lá da minha escola. Né? Eles ofereciam para os alunos cursos de fotografia, audiovisual, teatro, participava de todos, legal. Óbvio. Eu fiz até orquestra uma vez, olha que Olha. E eu fiquei 2 dias, mas... Mas foi, ué. Faz parte do eu seu sabia tocar currículo. brilha, estrelinha no violino. Já tá ótimo. E aí, tinha esses cursos e eu participava de todos, era uma liderança. E aí, meio que terça e quinta eu tinha que sair da escola mais cedo, ficava no período contrário, como era uma liderança, era do Grêmio, fazia muita coisa, ficava na escola. Terça e quinta tinha que ir embora mais cedo porque eu tinha que ir pro Senai, né? Uhum. E era mais distante da minha casa, né? Outra era a Zona Norte, eu moro na Zona Sul. E aí, beleza. Atravessava a cidade. Todo dia, eram 2 ônibus. E aí todo dia, todo terça e quinta eu ia. E tipo assim, mãe, tô gostando, legal. Só que, né, minha mãe, você vai conseguir um emprego lá na fábrica do seu primo. Um bom emprego na legal, indústria, né? E aí eu comecei a pensar, não, peraí, tá quase acabando um ano. A minha vida até então era escola, né? Grêmio, fazia muita coisa. E quando acabar a escola, eu vou fazer o quê? E aí acabou que eu tava muito no impasse. Como que eu vou falar pra ela que eu quero seguir esse caminho da arte? Né? Ela falou, mas filho, e se não der certo? E se você... você não vai estar registrado, e meu Deus, e beleza. Aí chegou agosto, né, perto do meu aniversário, acabou o curso. Houve algumas greves lá no curso, né, acabou que ia acabar numa data, foi acabar em outra. No fim das contas, eu meio que falei, ó, vou partir. A ideia era ficar até agosto, então, fim das contas, eu terminei. Eu não sei fazer nada de usinagem, por mais que eu tenha feito o curso. Você tem o certificado. E hoje eu não uso pra nada, né? Eu trabalho com audiovisual, tive grandes experiências na arte, atuei, que não quero fazer isso nunca mais de novo. Eu costumo fazer armadilhas pros meus atores e na primeira vez que eu escrevi um teatro de 100 páginas, eu caí na minha própria armadilha. Me puseram pra ser o protagonista. Foi uma experiência legal de toda forma. Então, demorou pra eu entender exatamente o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria seguir a arte, mas eu não sabia exatamente o que na arte eu queria seguir. Sim. Depois de muito tempo, a pandemia me ajudou a entender. Falei, eu gosto de contar histórias, escrever. Cara, e aí... mas tem muito isso de a gente não saber o que tá fazendo, entendeu? Exatamente. A gente vai no flow, a gente vai vivendo. Vai sentindo. Surgiu o Senai, vou pro Senai. Surgiu a orquestra, vou aprender brilha, estrelinha. Isso entendeu? aí. E vai vivendo essas experiências. Até a hora da gente conseguir peneirar, né, Ju? Sim. O que a gente mantém e o que a gente joga pro escanteio. E nós somos plurais, né? Então, assim, por mais que você tenha algumas decisões, a gente tem... Nossa, eu tô há 15 anos no Gantt, né? Então, tem histórias mil. Mas já teve história, assim, do jovem que tinha esse desejo do audiovisual. A gente chegou a ter uma formação, inclusive, uma época. E aí, ele entrou para o programa de aprendizagem. Ele trabalhava com segurança do trabalho. E todo o dinheiro ele revertia para investir na carreira dele em audiovisual. Olha. Né? Para poder comprar os equipamentos, para poder se destacar. Então, são essas nuances, assim. E ele era super bom, ele lidava com um gerente lá que todo mundo tinha problema. Né? Então, assim, a gente é plural, a gente faz várias coisas. E hoje ele tá trabalhando com isso? Hoje ele está trabalhando full com mídia social. Que legal! É super legal essa história. Nossa! Então, assim, e saber o foco, né? Eu tô aqui porque eu sei que eu preciso disso para desenvolver tal coisa. Mas, assim... Isso não impede dele ter tido vários aprendizados, né? Da relação com as pessoas, de como funciona uma organização. Se ele, né? Quero abrir a minha empresa. Poxa, eu já sei algumas coisas ali, Sim. né? Da administração de um local, assim. E é o que eu falo, assim... Quando eu falo para os... Agora eu não tenho tanto contato direto com jovens, mas quando eu tenho oportunidade de conversar com eles, eu falo um pouco dessa pluralidade. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo impacto social, né? Formada em psicologia, já fiz mais pós-graduações voltadas para a psicologia, para o RH, para a educação,
sou bailarina, Olha, sou não mãe de sabia. 2 crianças. Caramba, que legal. Então, assim, a gente estava fazendo uma formação do Gantt e eu mandei uma mensagem uma vez para a pessoa da água. Eu falei assim, nossa, eu preciso terminar de entregar o negócio, só que eu não estou conseguindo abrir o meu drive, porque eu estou me preparando para minha apresentação de final de ano do balé. E aí, eu tô fantasiada e mandei uma foto pra ela. Eu era o chapeleiro maluco. Que demais. E aí, eu tava com toda maquiada, não tinha reconhecimento facial, não conseguia abrir meu drive. Que raiva. Pra mandar o negócio na última hora. E aí, isso virou história da formação, né? Ela, nossa, eu Chapeleiro recebi uma maluco. foto de chapeleiro maluco aqui no meio desse processo e tal. Então, isso é muito legal, porque... Poxa, eu gosto da arte e ela faz parte da minha vida. Sim. Eu acho um tempinho para ela. fazer. Agora tá um pouquinho distante, né? Mas assim, a gente consegue, né? A gente consegue dar conta de tudo, ainda mais o jovem, né? É. Poxa vida. Que encontra tempo pra qualquer coisa, né? Eu lá tendo que me virar sendo mãe, profissional, esposa, filha pequena, fica doente, faz não sei o quê, mas vamos dançar. Mas sabe o que eu acho que pega? É a sensação da solidão. Por quê? A gente, enquanto ser humano, a gente é sociável. A gente precisa dessa troca o tempo inteiro. Por mais que a pessoa seja turrona, cabeça dura e fale, não preciso de ninguém e bate no peito. Não é verdade. assim. Precisa, né? Chega um momento que a gente não dá conta sozinho. Só que a gente também é mutável. E a gente pode ser uma coisa hoje e ser uma outra coisa completamente diferente daqui 2 anos. Por isso é legal você deixar sua obra aberta. Porque seus personagens Muito legal. podem seguir a vida dessa maneira, que é justamente isso, a gente muda. Mas o trajeto entre uma ponte e a outra da ponte é um trajeto solitário. Porque aqui, nessa versão minha antiga, eu tenho os meus amigos, eu tenho minha família, eu tenho as pessoas que já me conhecem dessa maneira. Sim. Elas sabem quem sou eu hoje. Mas eu não quero mais ser essa versão, eu quero ser uma outra. Eu quero mudar meus pensamentos, mudar meus valores, minha profissão, Eu preciso caminhar até a outra ponta, onde lá tem outras pessoas. Uhum. Lá tem gente me esperando também. Mas esse trajeto eu faço sozinho. Sim. E dá sim. medo. É. Dá medo de mudar. Eu costumo falar que o crescimento, ele dói fisicamente, né? Porque você faz essas escolhas, é muito isso que você colocou. Por mais que a gente esteja vivendo em sociedade, a escolha é sua. A mudança é sua, a atitude é sua. Só que ela, de uma forma ou de outra, vai refletir em todo mundo que está à sua volta. Sim. Ou pelos seus amigos de época, né? Que naquela época faz sentido, depois lá na frente são outros amigos. Uhum. Mas são decisões que a gente sente na pele mesmo. Sente. Né? Não é tão simples assim. E a gente busca o apoio, né? E a gente falando um pouco dessa questão de juventude, para a juventude isso é mais forte ainda. O viver em comunidade para a juventude é o viver, né? Então, contar com essas aprovações, poder ter as pessoas em volta dando apoio, falando, cara, que legal que você fez isso. Nossa, aí vai. Dá o gás, agora, quando né? chega alguém falando, puxa, mas por que você fez isso? Nossa, já dá aquela, né? Poxa vida, eles não me aceitam. E é fora muito que difícil. nessa época da vida, né, Tom, tudo é 8 ou 80, né? Ou a gente tá muito feliz, em êxtase, é tudo maravilhoso, ou a gente tá muito mal, né? Quer dizer, tem que saber lidar ainda com as explosões de emoções, né? Cara, tipo, tem um personagem meu... Assim, né, eu acho que existem muitas vertentes da juventude, né? Existem muitos pontos de vista. E o que tem me impressionado muito, né, positivamente, é porque eu gosto de atirar no escuro. Então, assim, o Mohamed fica doido quando eu falo assim, ó, fulano vai entrar no elenco. Ele fala assim, como assim, Tom Batista? Mais um. Mais um tá no elenco, né? Aí o pessoal fala assim, não, porque o Tom chama todo mundo pra participar do Futuro agora, né? O Tom conversa com você hoje e amanhã já tá no Futuro agora. Só que assim... Por mais que não pareça, né, a minha cabeça, eu nunca penso em pessoas, eu penso no que eu quero representar dentro da história. Tem personagem que eu escrevi já faz tempo. Eu tenho um arquivo em que eu guardo todos os personagens que eu criei na minha vida inteira. Então tem muito personagem que eu criei, tipo, há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Aí eu pego e falo assim, nossa, vou pegar esse personagem e vou colocar aqui. E tem um personagem que entrou, eu não sei se você chegou a ver os últimos... Eu não sei se você chegou a ver os últimos capítulos. Assista, inclusive. Todo mundo tem que assistir. Todo mundo, você também. Vamos. No capítulo 5 de Um Futuro e Agora, entrou o Fake News. Um personagem que,
ele é a personificação de tudo que eu sempre quis representar numa história. Ele é um personagem que quer ser jornalista, só que ele é sensacionalista. E aí as pessoas não levam ele a sério, ele tem um nome que ele não gosta, o nome dele é Eurico Osvaldo Júnior. Ele não gosta que chame ele assim, e ele gosta que chame ele de fake news, que virou a marca registrada dele, Portal do Fake. E aí ele é um personagem que, assim, ele é o motor da história agora, né? Ele é fofoqueiro, ele é intrometido, ele quer saber de todo mundo, ele sempre tá de olho aberto. Só que é uma vertente de alguém que quer ser jornalista dentro da história. Não tô falando que os jornalistas são assim, bom. Tá? Não, só pra eu entender. Por favor. Só pra eu entender. É o jeito dele. Ele é dessa forma, a personalidade dele, e ele gosta de atacar. Não, tô fazendo sucesso. As pessoas falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Em contrapartida, a gente tem um personagem... Esqueci o nome do personagem, cara. Eita, é que são muitos, né? Você botou 120 pessoas no elenco. Tá quase. Cola ali com ele ali, ó. Ele te ajuda. Nossa, cara, tem um personagem... O próprio personagem dele, o Jonas. O seu personagem. A gente vê, assim, não é uma coisa explícita, o personagem dele tá mais de amigo do personagem, tem mais destaque, mas ele é um cara que faz faculdade, é um cara mais tranquilo. Então, se você coloca um Jonas e um fake news um do lado do outro aqui, assim, você fala, nossa, que perspectivas diferentes, não são coisas parecidas, né? Em contrapartida, a gente tem um Caetano, protagonista que não sabe nem o que ele vai comer amanhã. E assim... Cada um reage de uma forma, né? As perdas, né? A gente fala muito sobre perda também, porque futuro tem tudo a gente ganha, a gente perde, né? Sim, pessoas sim. vão, pessoas ficam. Então, o nosso protagonista, ele começa a obra, né? Vou dar um spoiler porque já passou. No primeiro episódio tá tudo bem. No primeiro capítulo, o nosso protagonista, ele tá indo pra uma festa. Nossa, vai pra resenha com os amigos, meu Deus, não posso perder essa festa, sou jovem. Ele gosta de aproveitar o agora, é o lema do personagem. Aí quando... o amigo dele chega, o amigo dele e ele vão fazer o Enem no dia seguinte. O amigo foi dormir na casa dele pra eles irem juntos. Aí ele fala, pô, você vai pra festa? Pô, e o Enem? Tem o Enem. Não, relaxa, vai dar tudo certo. Não deu nada certo. Ele chega em casa atrasado, perde o Enem. Nossa. E aí o amigo dele passa no Enem e ele não passa. Ele não passaria de qualquer forma se ele fosse, mas ele sente ainda mais ferido quando o meu amigo dele vai embora. Então ele começa essa trajetória e no meio do caminho dele existem muitas perspectivas. Enquanto a irmã dele tá tentando, a irmã dele tenta e ajuda ele. Tem o jornalistinho ali. E aí existem outras vertentes de futuro, né? Como eu não queria contar uma história sobre apenas jovens que querem evoluir na faculdade, por exemplo. Porque não é apenas o que tem. A gente tem o Leco, que é um personagem que é artista, né? E assim, ele é literalmente aquele jovem que vem de um lugar muito humilde e que quer ser artista e que luta por isso. Vai atrás de concurso pra fazer, vai fazer música e se sente o próprio artista. E tá certo, tem que se sentir mesmo. Existem os personagens do trailer que querem ajudar o trailer a evoluir, né? Então... tem muitas vertentes de futuro. O futuro, ele tá de muitas formas com descritas certeza. ali. Sim. Uma coisa legal que o Tom falou e que eu quero aproveitar esse gancho com você, Ju, é isso, né? O futuro traz muita coisa que a gente ganha, mas a gente também perde. Sim. Né? Não tem como ganhar sem perder. Não sim, tem jeito, né? E a gente fica focado nisso, né? Acho que especialmente quando a gente é mais novo. Sim. Por favor, Eu falo fica à muito, vontade. eu já bebi tudo aqui. A gente tá sempre focado em ganhar. Ninguém quer isso. perder. É. Mas a gente perde. É inevitável. Todo sim envolve um não, né? Toda vez que você diz que sim droga. pra alguma coisa, você tá dizendo não pra outra. Ai, que chato isso. E aí, de qualquer forma, você tá perdendo. Perde. Né? E aí, eu acho que a grande sacada é aprender a viver sem ficar se perguntando como teria sido se eu tivesse... Cara, é isso aqui, não é isso aqui? Vamos daí pra frente. Como que eu posso fazer daqui pra frente? Nossa, mas o IC é um fantasma na vida de qualquer ser humano, né? Ele sempre fica ali, né? Fica. E é interessante a gente pensar essas evoluções de geração, né? Existe uma essência da juventude, que foi isso que eu falei, dessa necessidade do grupo e tal. Mas as gerações vão mudando um pouco algumas questões. E aí, lidar com esses nãos parece que tem sido mais difícil. Entender que quando eu digo sim para alguma coisa, eu estou dizendo não para outra. Não, mas eu quero dar conta de tudo. Às vezes, me pego assim,
né? Num dia que, poxa, mas a minha irmã me chamou para fazer um negócio, minha filha tá querendo fazer isso, eu falo sim para todo mundo, eu vou dar conta. Chega no fim do dia, eu fiquei meia hora com cada um, não dei conta de nada, né? Então, assim, tem momentos em que a gente tem que saber dizer esses não, e né? a frustração que vem depois disso é muito maior do que se você tivesse sabido dizer sim para um e não para o outro. Exatamente. Né? Porque daí, no fim das contas, você vai pensar, pô, não dei conta de nada, né? Não consegui aprofundar em nada. Estive com todo mundo e não estive com ninguém, né? Então, acho que vai um pouco dessa questão de saber que essas perdas também, elas não são perdas irrecuperáveis, né? Não é o fato de eu não estive com você hoje, putz, e agora? Quando que eu vou poder ver de novo? Sei lá, amanhã é um novo dia, né? Mas tem algumas necessidades urgentes. A pandemia foi um grande divisor de águas de tudo, né? De como a gente vive o agora, né? Como a gente pensa no depois. E você pensar na juventude, que ainda não tem tantos recursos emocionais para lidar com todas essas coisas, isso fica gritante. E aí surgem todos esses casos, né? De depressão, ansiedade, que às vezes é lidar com coisa que, olhando de fora, você fala, nossa, que corriqueiro, mas isso traz um conflito interno muito grande, né? Mas você me fez pensar nisso, porque eu não conheço nenhum adolescente que tenha vivido a pandemia, né? Não faziam parte ali do meu convívio naquele momento. E todo mundo viveu igual, né? Eu fico pensando, gente, já adulto, já trabalhando, né? Viveu de uma maneira muito delicada. Imagina para essas pessoas também, né? Você tem quantos anos? Tenho 21. Você era adolescente na pandemia. Tava no primeiro ano do ensino médio. Como é que foi viver essa fase pra você? Que não tinha futuro agora, não tinha nada ainda, né? Cara, foi uma loucura. Pra mim, principalmente, foi uma loucura, né? Porque, como eu disse, no ensino médio eu era muito da escola. Então, eu continuei indo pra escola, fazendo coisas lá. Só que foi muito estranho, porque, assim, 2020 foi tão engraçado, que a gente sempre fala isso, o pessoal que estudou comigo. O primeiro ano do ensino médio pareceu que ia ser o nosso melhor ano da escola. Na época... mas todo mundo acreditou que 2020 seria o ano. Eu e a minha amiga ali, ó, a gente virou o ano, a gente vai até no peito, falou, não, agora 2020 é nosso. 2020? 2019 foi ótimo e 2020 a gente pensou que fosse também. E aí o que acontece? Eu tava no primeiro ano do ensino médio e o ensino médio naquela época, eu não sei como que tá hoje, eu sei que agora existe... O meu faz muito tempo, eu não sei te dizer. Existe um tal de itinerário formativo. Nem vou entrar nesse assunto. Eu nem sei como que tá hoje, mas tá diferente. Mas naquela época, tinha acabado de entrar as aulas eletivas. E o que eram as eletivas? A gente tinha as aulas normais, 6 de português, 6 de matemática, as outras. E eram 2 de eletiva, que eram toda segunda-feira, as 2 últimas. E a escola inteira teria essas aulas eletivas, todo mundo. Só que qual que era a graça? Era como se fosse um curso. O professor ia criar uma eletiva, tipo assim, eu lembro que a eletiva que eu escolhi era do professor Diego, era como se tornar o Capitão América. Sobre comunicação, enfim, eram aulas, eram como se fossem cursos que a gente escolhia. Sim. Tinha de fotografia, e era uma coisa muito legal. E, cara, foi um boom, uma ideia que ia ter dado muito certo, né? Pô, a gente ia ser como se fossem escolas americanas, a gente ia ter a nossa sala de fotografia. E vários alunos de várias turmas. E aí eu lembro que isso foi lá pro dia 1º de março. Aí começou a votar, aí teve umas 2 semanas votando. Aí, dia 20, pandemia, vamos ficar em casa. Primeiro momento, pô, que legal, vamos ficar em casa, descansando, nossa, não vai ter aula, né? Só que daí, quando as coisas foram... Uma semana, 2... No começo, né? Depois, opa, peraí, mas não posso mais falar com ninguém, meu Deus! Quando deu maio, cara, foi uma coisa louca, a gente tava aguentando mais. E aí tinha as aulas online, cara, aula online. Aula online foi uma coisa tão absurda pra gente que originou em dia... Eu lembro datas. 20 de setembro de 2020, nós lançamos o SOS Quarentena, minha primeira obra escrita em parceria com a escola, que era uma obra que a gente gravava online com uma professora, a vice-diretora Eliane, eu botei ela pra atuar, até hoje a gente chamava ela de Glória Pires do Matarazzo, ela tava doida. E aí tinha uns 4 alunos, e assim, foi um negócio bacana, foi parar na diretoria de ensino, foi legal. Então assim, a aula online foi uma loucura. Os alunos não assistiam aula online, desligava a câmera. Teve um dia que eu entrei numa aula com uma professora, que eu não vou falar o nome dela, que ela vai saber que é ela. Eu entrei sem querer. Aí ela, oi, bom dia. Aí eu saí, nossa, foi sem querer, acabou a internet. Então assim, foi uma loucura, porque a gente vivia isso de aula online e pronto. E TikTok começou a explodir ali em 2020. Então assim,
foi uma loucura, porque a gente queria sair, a gente queria se ver, né? Graças a Deus, ninguém das pessoas que eu conheço, que conviviam comigo, pegaram Covid, né? No finalzinho, assim, lá pra 2021, quase 2021, a gente começou a furar um pouquinho a bolha. Todo mundo com medo, com máscara, assim. Não. Mas enfim. Furamos a bolha com responsabilidade, então, né? Conforme foi permitido. A pandemia foi um susto. Então, assim, eu acho que a juventude, pra mim, eu acho que só 2020 que foi uma coisa assim. Eu sentia muita dó de quem tava no terceiro ano em 2020 e quem tava no terceiro ano em 2021, porque foram ensinos médios diferentes, né? Eu digo que eu tenho um certo privilégio de ser um formando em 2022, porque o meu terceiro ano foi maravilhoso, foi perfeito. Né? Voltou, não foi, já tava num ritmo mais... Não foi na mesma vibe do primeiro ano, que teria sido o melhor ano da minha vida, e se não tivesse pandemia, né? Se não tivesse pandemia, tanta coisa. Na minha cabeça seria diferente. Na minha também, mas ó, caímos no e se. Ao em si voltando, né? Se não tivesse a pandemia, o que teria sido? Cara, talvez não fosse muito diferente, talvez fosse muito diferente, né? Mas eu digo que a pandemia me ajudou. Porque eu lembro que quando eu decidi que eu queria escrever, cara, eu sempre sou muito agitado, eu sou sempre muito louco. Eu sempre vou na ideia mais absurda possível. Eu viro pro Mohamed e falo assim, vamos fazer uma obra de 50 capítulos. Eu nunca falei isso pra ele, ainda. Tá? Mas existe uma possibilidade aí de eu virar pra ele e falar... Mas assim, quando em 2019 eu comecei a escrever, né? Eu lembro que mexendo no arquivo da escola, nas coisas, encontrei uma câmera, assim, que hoje se eu encontrar uma câmera eu dou risada. Mas eu encontrei aquelas câmeras de abrir e fechar, sabe? Aquelas filmadoras. Sim. Falei assim, gente, se a gente fizesse uma produção aqui na escola, vamos fazer uma malhação. Na época, tava passando Malhação Toda Forma de Amar. A anterior, Vidas Brasileiras, tinha uma premissa muito legal, que era a professora, dedicada aos seus alunos. Vamos fazer uma obra tipo essa. E aí eu agitei um projeto na escola que a gente ia fazer uma malhação. Só que assim, naquela época, por mais que eu gostasse muito de escrever, sempre escrevi muito bem, eu não entendia como é que era o processo para escrever um roteiro. Para mim, a cabeça era o quê? Eu sento aqui no computador, escrevo 80 páginas. De uma vez. Se eu escrever 80 páginas, o roteiro tá grande, tá ótimo. Todo mundo lia e falava, não, perfeito, maravilha. Só que eu não podia ler meu texto. Porque se eu lesse meu texto, eu ia ver alguma coisa. Então, eu escrevia e não podia ler. Eu não podia ler. Eu escrevia e só mandava para as pessoas. Só que assim, quando a pandemia chegou, que graças a Deus, para mim, me deu esse corte, que eu não fiz o projeto, que na época tava com quase 80 alunos querendo participar. E eu não sabia nem desenvolver a história, não tinha graça, não tinha emoção, Eu comecei a estudar. Então, eu procurava vídeos na internet, eu comecei a ler, eu li o roteiro de Cidade de Deus inteiro, Central do Brasil inteiro. Eu li muitos roteiros e fui entendendo. E aí, aos poucos eu fui lapidando, né? Os anos foram passando, 2021 fui me formando. Em 2023 eu fiz a minha segunda loucura. Acho que é a minha primeira loucura, porque o SOS Quarentena não foi uma loucura. Minha primeira loucura se chamou Lealdade. Era uma produção, naquela época nós não tínhamos microfone, não gravamos com nada. E aí, na época era o iPhone XR, que era o top que o pessoal do elenco tinha. O máximo que tinha era 11. A gente pegava o iPhone de cada um, vamos gravar uma cena aqui, A gente gravava uma série no celular. E gravou, no estilo Malhação. O importante foi que você viu essa oportunidade, identificou e usou a seu favor, né? Mas num contexto muito delicado, mas que você soube aproveitar. Eu perguntei a respeito de você enquanto adolescente na pandemia, especialmente porque a gente sabe, a gente já falou, né? Que é uma fase da vida onde tudo é muito aflorado, é muito intenso. Na verdade, a pandemia foi assim para todo mundo, evidentemente. Foi, né, uma coisa que nunca a gente tinha vivido. Mas essa questão do cansaço emocional também, né, Ju? Que existe muito. Especialmente quando a gente está passando por fases adolescente ou não, mas nessas fases que a gente está vislumbrando o futuro, né? Porque parece que a gente está sempre remando contra a maré e não chega, a gente quer alcançar aquele objetivo, mas não vem. Ele alcançou, mas levou um tempo. Sim. Né? Não, tô alcançando ainda. Tá alcançando. Já alcançou. No começo do caminho. Não, tem que afirmar no presente. Já alcançou. Exatamente. Não, eu quero alcançar ainda mais. Então vai. A luta continua. Mas a gente sempre quer, né? A gente sempre tem algo mais para alcançar. Então, a maturidade faz com que a gente tenha mais paciência para esperar as coisas acontecerem, né? Fazer acontecer, sim, não é o esperar de braço cruzado, mas saber que tudo tem o seu tempo, né? Então, isso que era
o complicado, assim, que a pandemia trouxe esse tempo para todo mundo, para algumas pessoas foi excelente, né? Alguns jovens já eram mais introvertidos e na pandemia pode falar, opa, beleza, não preciso falar com ninguém, eu posso ficar aqui quietinho, né? E para outros isso foi sentido de uma forma mais intensa. E é justamente essa intensidade, né? Parece que o esforço é muito grande, eu canso muito. E a chave de quem convive com os jovens, os adolescentes, é justamente validar essas dores, né? Eu falo, hoje em dia, eu tenho uma menina de 7 e uma de 4. Eu tenho umas conversas, às vezes, com elas, que o pessoal olha e fala, mas você conversou sobre isso com ela? Eu falo, se eu não falar... Mas já tá na hora. Mas sempre são essas conversas nesse sentido, assim, filha, eu sei que para você isso é muito ruim. Você tá sentindo uma tristeza muito grande. Foi porque o tênis manchou, né? E essas validações são importantes, porque senão entra naquele lugar comum de, adolescente sofre por qualquer coisa. Mas o que ele está sentindo é legítimo. Dentro do mundo das preocupações que ele tem naquele momento, aquilo é muito grande, né? Então, poder olhar para ele e falar, nossa, eu sei, é difícil, né? Mas vamos respirar fundo, vamos tentar, vamos dar a mão pro outro e vamos em frente, do que só mas você tá chorando por causa disso? Né? Então, essas validações são importantes. Mais curto, né? E que as pessoas normalmente pegam, de fato. Exato. Especialmente, e às vezes não é nem só com a criança, com o adolescente. Porque, de repente, nossa idade é parecida e você tem uma vivência, eu tenho outra, e o meu sofrimento para você é uma bobagem. Precisa ser validado. Exatamente. Né? Falta um pouco da simpatia nas pessoas também para fortalecer mesmo o próximo, né? De saber que o que eu tô sentindo nesse momento tem conexão com o que eu tô vivendo, né? Sim. É intenso para mim. Pode não ser para você, mas para mim é. Isso acho que é a chave da boa vizinhança ali, né? Da humanidade, da gente poder conviver bem em sociedade, né? Eu ser empático, né? É isso aí. E para escrever bons personagens e boas histórias precisa ser muito empático. Eu acho que é muito imparcial, né? Teve uma fala de um personagem, né? Que o Ricardo, meu mestre de teatro, a gente tava gravando, ele me puxa minhas orelhas e fala assim. Aí o personagem dá uma fala. Eu não lembro que fala que ele disse. Não lembro exatamente. Eu lembro qual cena foi, mas não lembro qual... Primeira cena do Fake News, né? Um personagem dá uma fala pra ele, aí o Ricardo falou assim, Tom, que fala machista, né, velho? Eu disse, não, calma, não é o Tom que tá falando isso, é o personagem. É o Rick que tá falando isso. Então, assim, eu, escrevendo personagens, eu acabei tendo que criar uma... Cara, eu leio muito, eu assisto muito, porque pra criar, pra você ter uma vertente de criação muito grande, você tem que ler e assistir, né? Não é plagiar os outros, mas você assiste e entende como a história deve ser desenvolvida, né? Porque roteiro é uma coisa complexa, né? Gosto muito, mas se você não gosta e for fazer, você quer morrer. Né? E aí, assim... Muitas coisas, visões femininas também. Cara, eu leio muito coisas que mostram visões femininas, eu assisto muito. Então, os personagens são pessoas, né? Sim. É como se eu fosse um deus daquele universo e eu estivesse colocando cada lugarzinho ali. Cada peça no lugar. Escrever, criar personagens fez eu pensar numa coisa muito bacana, assim, que eu levo comigo. Há um tempo atrás, eu ficava muito desesperado do tipo, eu preciso logo escrever, ir pra TV, ficar famoso, cinema, E aí, quando eu comecei a escrever os personagens, teve uma vez que alguém reclamou de alguma coisa da história, eu falei assim, gente, tudo que acontece tem que acontecer. Se não acontecer assim, a história não tem como acontecer. Eu pensei, cara, então... A vida real é como o roteiro, né? Assim como eu defino ali os personagens, o que vai acontecer com o personagem, o que as pessoas talvez não gostem, ou agrade muito, ou agrade pouco, precisa acontecer para a história acontecer daquela forma. E a vida é assim também. Então, somos personagens da vida real. Então, tudo que acontece na hora certa. Sem dúvida. E uma coisa que eu sempre falo a história só como que é? A frase é tão bonitinha, cara. Eu me perdi aqui. Como que é?
só chega no fim quando dá certo. Se não deu certo ainda, porque não chegou no fim. Então, tipo, é isso. E se a gente pula etapas, fica incompleto, né, Ju? Isso. É a mesma coisa de uma série mesmo, né? Quantas vezes a gente não vê... E nesse mundo tão acelerado que a gente vive hoje, muitas vezes a história quer ser desenvolvida de uma maneira muito rápida, né? Sim. E aí você tá assistindo um filme, uma série, de repente você vê e você fala, pô... Mas já estão juntos? Mas do nada, o que eles aconteceu? Acabaram que de se conhecer, né? agora eles já estão namorando. Tava assistindo O Diabo Veste Prada 2. Amo! Delícia, fui ver filme. também. Mas muito você não bom. achou estranho que ela conheceu aquele cara... Um pequeno spoiler, tá? Conheceu aquele cara lá na venda do apartamento, se interessou por ele, na cena seguinte ele já era um casal... Eu falei, mas que é isso? Exatamente. Eles Nossa, só eu fui assistir com as minhas amigas e tem uma solteira. A gente falou, olha, pega a nota aí, como é que ela fez. Porque logo na primeira noite que eles estão saindo, ela já fala, eu nunca tive um relacionamento assim. Eu falei, gente, ela acabou de sair com o cara, já tá falando que é um relacionamento. Já tava numa paixão louca. E ele super envolvido, sabe? Muito Daí cortava rápido. muita cena do trabalho, daqui a pouco ele já tava como se fosse um noivo dela, né? Já estavam tendo discussão de relacionamento, já 2 segundos atrás, meu Deus do céu. Como que isso foi, né? Mas o mundo tá acelerado. Eu acho que isso é um grande problema para quando a gente pensa no futuro, né? Porque parece que a gente tá sempre atrasado. Parece que o outro que tá sempre na nossa frente. Eu já perdi muito tempo. E a gente vê muitas pessoas falando os coachings da vida aí. Tópico sensível. Você tem que dar 110%, porque só sei, né? E aí as pessoas entram nesse looping do eu tenho que estar produtivo o tempo todo. Eu tenho que... Cara, o ócio é a melhor produção que a gente tem, né? De ter esse momento de vamos entender um pouco. E tudo que acontece na nossa vida constrói quem a gente é. Sim. Né? Eu só sou quem eu sou hoje por tudo que eu já passei de bacana e de não muito bacana também, que me faz aprender, né? A chave sempre é essa, é olhar para as situações e, vamos evoluir, vamos aprender com essas situações. Sim. E as pessoas parecem que estão atropelando as situações, né? Tem que ser rápido, eu tenho que chegar. O jovenzinho entra lá no Gantt, a gente não pode dar 10 meses de curso que ele já tá, né? Tipo, não, 3 meses no máximo, eu já quero meu emprego. Olha só. Né? E algumas coisas a gente tem que saber lidar com isso, né? Por mais que a gente ache que transformar um comportamento precisa de mais tempo, mas a gente sabe que eles têm urgência. Sim. Tem uma urgência da adolescência mesmo, da juventude, e existe uma urgência latente do público que a gente trabalha, que é a vulnerabilidade. Eu preciso de dinheiro, eu preciso comer no dia seguinte. Sim. Né? Então, a gente lidar com isso de saber que algumas urgências realmente são passíveis, mas, ao mesmo tempo, tentar mostrar para essa pessoa que, olha, vamos lá. Você vai fazer uma entrevista, pode ser que você não passa de primeira, né? Vai fazer mais vezes, as coisas vão acontecendo. E conforme você tiver esses não, eles vão construir a pessoa que você vai ser quando receber o seu sim, né? Mas é desafiador. Totalmente. Porque eu quero agora, eu preciso. Porque na teoria é muito simples, né? Sim, da gente entender. sim. Agora na prática, quando a gente lida com o primeiro não, já é aquela coisa. Nossa Senhora. Deus do céu, onde e que eu vou agora? Para onde que eu vou? Eu recebi um não, eu não sou bom o suficiente. Mas envolve muita empatia. Nossa, isso é muito... Você tá falando assim, eu tô vendo a Alice, a personagem... porque assim, na história, eu lido com essa questão do não com a personagem principal. Caetano e a Alice são irmãos, são os personagens principais. E a Alice, ela passa por um trauma que desde o primeiro capítulo a gente sabe que ela tá louca por isso. Ela quer muito fazer medicina, só que isso a gente aprofunda mais nos capítulos seguintes, né? Eu escrevi a cena ontem, inclusive, né? Lembra sobre isso? Em que ela lembra da amiga dela, que melhor amiga, tá na faculdade. E a gente tem um flashback que a gente relembra o momento que elas descobrem que a amiga passou na faculdade. Só que ela, que se dedicou muito, ela não conseguiu passar. E pra ela é um fracasso retumbante, porque a amiga dela passou, e ela não é que ela não tá feliz pela amiga, porque ela tá triste porque que ela não foi suficientemente capaz, na cabeça dela, de passar. E a história, a gente vê ela passando mal na história, tendo crise de ansiedade, toda desesperada, porque ela precisa daquilo, né?
no momento certo ela vai alcançar a meta dela, né? Eu tô falando em código aqui pra não dar spoiler, mas no momento certo ela vai. Mas isso é a vida, Tom. Isso, na verdade, não é nem só a Alice. Isso é a vida, né? Porque a gente encontra outras maneiras de vencer. É lógico que a gente tem que ser empático o suficiente, como você disse, para entender a condição social e a posição social dessas pessoas no dia a dia. Porque, de fato, é o que você falou. Tem gente que precisa trabalhar, não é porque quer ter o status do trabalho, porque quer dizer que passou na melhor faculdade. É porque precisa trabalhar, né? Quando a gente... Outra frase feita também, mas que é muito real, né? Falar, tá todo mundo no mesmo mar, no mesmo barco. No mesmo barco, não. A gente tá todo mundo no mesmo mar. Exatamente. Agora tem gente que tá de barquinho, tem gente que tá nadando, tem gente que tá ancorado num pedaço de graveto, tem gente que tá no iate. Tem gente que tá no iate, exatamente. Então não dá pra gente comparar. E esses papos de coach, de que dê 110%, todo mundo tem um dia de 24 horas, você pode aproveitar igual todo mundo. É mentira, é balela e não adianta. A gente precisa realmente saber que o futuro existe para todos nós, independente de idade, independente de classe social, isso existe. Mas a gente precisa saber como alcançar e de que maneira fazer isso e onde se apoiar. Isso, né? Então eu acho que o papo aqui hoje foi muito bom pra gente abrir esses horizontes e trazer mais ideias mesmo. Quero agradecer muito vocês por terem topado o convite, por estarem aqui. Foi muito bom bater esse papo, repensar, né? Dar as ideias, enfim. Com certeza. E a porta aberta pra vocês sempre. E eu digo pra vocês dois, assim, que vocês, não vou falar agora, mas vocês me deram ideias pros próximos... pros próximos 7 capítulos que faltam pra mim. Assistir, ó. Vamos acompanhar. Então, e vamos ver se a gente se identifica. Não é? Muito obrigado. Obrigado a vocês, gente. Por favor, aproveitem a câmera aqui para passar os últimos recados, para passar as redes sociais, para fazer o convite para projetos, enfim. Fica à vontade. Bom, pessoal, eu quero que vocês assistam O Futuro é Agora. É uma obra sem fins lucrativos. A gente não tem a intenção de ganhar dinheiro com isso. Pessoal, arranca minha cabeça fora porque eu falo isso, mas é verdade. O Futuro é Agora é um projeto para a gente mostrar o trabalho. Então, existem muitos trabalhos bacanas dentro do Futuro é Agora. Existe o roteiro feito por mim, a direção geral feita pelo Mohamed, tem a trilha instrumental, trilha sonora feita pelo Black, pelo Fabrício. Tem muita gente a falar um palavrão, desculpa. Tem muita gente no projeto e muitos talentos que estão se desenvolvendo, estão se mostrando. É uma evolução crescente e é muito bom pra mim ver esses jovens evoluindo-se. Então acompanhe a gente no Instagram, @ofuturoeagoratv. Meu Instagram, se quiserem me acompanhar para quando eu for um autor famoso, é @tombatistast. E estamos no YouTube com O Futuro é Agora. Então espero muito que vocês assistam e que não se esqueçam nunca que o futuro é agora. Mas cada um tem o seu tempo e tá tudo bem. Se você não conseguiu agora, pode conseguir amanhã, pode conseguir depois. Nunca é tarde. Muito legal, muito legal. Vou seguir lá e assistir já. O convite é para seguir o perfil do Gant, né? @gant.oficial. A gente fala muito lá com os jovens, né? Inscrição de jovens, quem puder levar adiante aí empresas que puderem contratar os nossos jovens, dar essa oportunidade. Os jovens que queiram se conectar com a organização. A gente tem atuação em São José dos Campos, Caçapava, Taubaté. Então, sigam aí o Gant. Em breve vem o Arraiado Gant aí também. Ó, a gente tem uma festa boa aí a partir do dia 29. Sigam as redes e vamos aproveitar e falar sobre a juventude, dar oportunidades. Agradeço a vocês mais uma vez. Obrigado demais por terem topado o convite. Agradecer ao Gant também, né, que trouxe você aqui pra gente hoje. Nesse lugar que eu adoro de coração. Um abraço pro Paulo, pra Janine, pra Meire, pra todo mundo. E um abraço pra você também que tá acompanhando mais um episódio Na Minha Cabeça Era Diferente, esse podcast que é gravado aqui no estúdio RDS em Taubaté, com os trabalhos técnicos do Eude Silva e o Sérgio Fontinelli. Produção feita pelo pessoal da Ota Marketing, João Otávio e Gabriela Toledo. E roteiro e apresentação são meus, Thiago Bezerra. Um beijão. A gente se vê semana que vem. Tchau.